Mi, fecha a porta, filha. Canta uma parte dessa música aqui, não? E daí vai ter 12 estrofes aqui, fixando. Pode ser, no início, né? É, canta uma parte, né? Vamos começar então, pessoal, já estamos no ar. Quando o pessoal vai acessando aí. Boa noite, amado e amada de Deus. A paz de Jesus, o amor de Maria Santíssima esteja em nossos corações. Hoje aqui eu, Bruno, do Grupo de Oração Espada de São Miguel Arcanjo, e o meu irmão Rogério, também do nosso grupo de oração, um músico abençoado, vai estar com a gente aqui conduzindo essa live, conduzindo este momento, e vai compartilhando, se você quer que alguém, conhece alguém que gostaria de estar participando conosco deste momento de graças, esse momento de muitas bênçãos do Senhor em nossas vidas, vá compartilhando este link, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente já vai iniciar este momento. Hoje, início de agosto, nós vamos falar sobre um tema maravilhoso. Famílias sobre a graça de Pentecostes. Olha que bênção, meu irmão, olha que bênção, minha irmã. E para começar, antes da gente se aprofundar e entender a palavra de Deus, nós vamos começar com uma música. Nós vamos começar com uma música de animação, uma música de louvor. E eu te convido, já juntamente conosco, se você conhecer essa música, canta na sua casa, vai abrir no seu coração para que o Espírito Santo de Deus e a graça do Senhor adentre a sua casa, adentre o seu coração, adentre o seu lar, a sua família. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti. Pois somente eu tenho a ti. Tu és minha herança, Senhor. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Quais motivos você tem para louvar esse Deus tão maravilhoso hoje? A música vai continuar e eu vou te convidando a colocar os seus lábios em ação, a ir louvando o seu Senhor, o meu Senhor, o nosso Senhor, pela grandeza de tudo que Ele é, não apenas pelo que Ele faz na sua vida. Comece te louvando ao Senhor pela sua vida. Comece louvando a Deus pela sua casa, pelo seu trabalho. Se você está neste tempo desempregado, louve a Deus pelo aprendizado. Louve a Deus pela vida dos seus familiares. Ainda que talvez algum familiar doente, louve a Deus, amados, porque o louvor derruba todas as barreiras. Louve a Deus porque o louvor é a chave que abre as portas do coração do nosso Senhor. O louvor é a oração que o inimigo corre e foge, porque o louvor nos aproxima de Deus. Esse Deus que é grandioso. Eu te louvo, ó meu Senhor, por tudo que tenho, tudo que sou, Senhor, por tudo que é, Senhor. Eu sou pequenino, Senhor, eu não sou nada diante de ti, Senhor. Mas tu és grandioso, Senhor. És um Deus rico em misericórdia. És um Deus infinito, um Deus
Alfa e Ômega, um Deus que já era tudo no presente e será tudo até o infinito, até a eternidade. Um Deus que não conhece limites. Este Deus que te deu a vida. Este Deus que te agraciou com o Espírito Santo no seu batismo. Este Deus que te agracia todos os dias, que nos agracia, que nos enche de bênçãos, que nos dá o sol todas as manhãs, que nos dá a força para levantar da cama. Motivos para agradecer temos de monte. E para louvar a grandeza desse Deus, que é o único amado e amada digno de louvor. Não há nenhum Deus diante dele. Ele é único. Ele é soberano. Ele é infinito. Ele é majestoso. Ele é maravilhoso. Vamos cantar mais uma vez? Te louvo em verdade. Louve com seus lábios. Somente eu tenho a ti. Tu és minha herança. Tu és a minha herança. Te louvo, Senhor. Te louvo em verdade, Senhor. Sem hipocrisia, sem mentira, Senhor. Eu te louvo porque só tenho a ti, Senhor. Tu és minha herança, Senhor. Tu és a minha herança. Coloque a mão no seu coração, se assim você se sentir melhor. Porque Deus está aí, o Espírito Santo está aí no seu coração. Louve em verdade. Falte as palavras. Sim, às vezes faltam as palavras. Que eu não saiba louvar. Somos humanos e não sabemos o que dizer. Te louvo, Senhor, em verdade. Em verdade. Pois somente eu tenho a ti, a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Sim, Senhor, nós te louvamos em verdade, Senhor. Em espírito, Senhor, e em verdade. Te louvamos, Senhor. Que caia por terra através do nosso louvor, Senhor, e da nossa oração profunda e sincera de coração. Que caia por terra toda máscara, toda hipocrisia, Senhor. Das vezes, Senhor Jesus, que frequentamos a igreja, que frequentamos a nossa religião tão grandiosa e amada apenas por um quesito social, apenas talvez para se mostrar. Que caia por terra, Senhor, toda a mentira que um dia tenha havido em nossos corações. Que caia por terra, Senhor, todo o interesse, todas as vezes que fomos, Senhor Jesus, te buscamos, por um desespero apenas ou por um interesse mero que seja. Porque, Senhor, motivos para te louvar nós temos de sobra. A cada segundo, a cada bater do nosso coração, Senhor, Tu és digno do nosso louvor. Tu és digno de adoração e glória, Senhor. Para o pessoal que está chegando agora, seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Meu nome é Bruno, sou do grupo de oração Espada de São Miguel Arcanjo. E nós estamos aqui hoje partilhando. Esse é meu irmão Rogério, do Ministério de Música. Estamos com você hoje, do grupo de oração Família de Deus, esse grupo que eu amo tanto. Esse grupo que fez parte de grande parte da minha infância, da minha adolescência. Esse grupo que contém pessoas que eu respeito e admiro muito. Este grupo tão amado, do coração de Deus, pois é o grupo Família de Deus e está ligado com o tema que vamos falar hoje.
Por isso, para essa pregação que daqui a pouco estará sendo ministrada pela graça do Espírito Santo, através desse pobre e pequeno servo que sou eu peço desde já que o Espírito Santo, esse Espírito Santo que nos unge e nos capacita, mesmo sendo pequeninos, miseráveis, este Espírito Santo que nos preenche da sua graça, que nos dá a fé que nós não seríamos dignos e capazes de professar sem esse Espírito Santo. E nós vamos clamar então agora neste momento por esse Espírito Santo. Hoje nós vamos falar especificamente do Espírito Santo na minha e na sua família. E eu te convido, meu irmão, você é convidado, você é convocado a junto conosco neste momento clamar o Espírito Santo de Deus na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal, no seu matrimônio. Você que talvez não esteja vivendo neste momento um momento muito bom na sua casa, no seu relacionamento conjugal, no seu matrimônio, na relação com o seu marido, com a sua esposa. Talvez os seus filhos não estejam num momento muito propício, respeitoso. Talvez os seus filhos, num ato de rebeldia, te desafiam. Talvez você até pense, meu irmão, minha irmã, que a sua família hoje está desestruturada. Quem sou eu? Quem somos nós, humanos, para dizer qualquer coisa? Não somos ninguém, mas o nosso Deus, que é soberano acima de todas as coisas, o nosso Senhor pode nos enviar, pode enviar à sua família o Espírito que liberta, que santifica, que reestrutura a minha casa e a sua casa. Vamos clamar juntos esse Espírito Santo de Deus nesta noite. E vamos juntos navegar nesse oceano do Espírito. Essa música já é bastante antiga, mas ela não se torna desatualizada, porque ela é um clamor que vem do fundo dos nossos corações e atinge diretamente o coração de Deus. Se você sabe, canta. Eu navegarei esse oceano tão grande, o oceano do Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, que ali adentrarei ao Deus do meu amor. Vai ouvindo essa música e vai deixando o Espírito Santo agir no seu coração, na sua vida, na sua casa. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus repouse, paire sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre o seu coração. Proclama que Ele é o Deus do seu amor, o Deus do seu coração. Espírito Santo de Deus, que desce como fogo. Que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Vem como em Pentecostes. E enche-nos de novo. Enche-me de novo. Ó Espírito de Deus. Espírito, Espírito, ó Espírito, que desce como fogo. Vem como fogo abrasador, Espírito Santo. Assim como em Pentecostes queimastes aqueles apóstolos reunidos no cenáculo com Maria. E enche-nos, Espírito Santo de Deus, nesta noite, esta segunda-feira, este momento abençoado.
Estamos gravando na segunda-feira, mas esse material vai ficar disponível. E o Espírito Santo ele vai descer na sua casa, seja ao vivo, ou se você estiver assistindo este grupo depois que ele aconteceu. O Espírito Santo de Deus vai queimar a sua casa, o seu coração, a sua vida. E não é um fogo que consome e destrói, é um fogo que consome e constrói. Porque ele é o fogo da verdade, o fogo do amor, o fogo do Espírito Santo de Deus. Navegue neste Espírito, neste oceano. Ele que é o nosso Deus, libertador, que nos compreende. Sem nenhuma explicação. Ele não quer saber hoje, não quer que você se explique, se justifique. Ele quer apenas te amar nesta noite, amado e amada de Deus. Este momento de pandemia tão difícil que você está vivendo, Ele te compreende. O nosso Senhor, Ele te ama acima de tudo, sem que você precise se explicar, porque o amor dele é abrasador. E clama nesta noite junto comigo: Espírito Santo de Deus, desce como fogo, Espírito, e incendeia nossos corações com seu amor, assim como incendiaste em Pentecostes, Espírito Santo. Enche-nos de novo, enche-nos da sua graça e do seu amor. Espírito, Espírito, oh Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, clama, meu irmão, Espírito Santo de Deus, que desce como fogo. Para, repousa e queima, Senhor, como em Pentecostes, cada lar. Que nesta noite, que neste momento, nos ouve. Entra, Espírito Santo de Deus, em cada lar, em cada família. Vá orando no Espírito, irmão e irmã, amado e amada de Deus. Se você não ora no Espírito, vá soltando pequenas sílabas. É a linguagem do seu coração. É a linguagem que a sua alma, em contato com o seu Deus, quer expressar do fundo do coração. Neste momento, que o seu coração arde de vontade de falar muitas coisas a Deus, mas faltam as palavras humanas, faltam as palavras em português. Eu te convido a rezar comigo. Vai no ritmo da música. O Espírito Santo, aquele mesmo, este mesmo que pairava no Gênesis sobre o oceano, sobre toda a superfície da terra. Agora este Espírito Santo está sobre a sua casa, sobre a minha casa. Acima de tudo, sem explicação, Ele te ama e Ele quer te reconstruir, reconstruir o seu lar. Espírito, Espírito, ó Espírito, que desce como fogo, como fogo, vem como em Pentecostes,
Pentecostes. E enche-me de novo. Enche-nos, Senhor. Ela vai, ela canta, ela vai. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. A música vai diminuir o ritmo. Vá sentindo no seu coração a paz que vem do Senhor. A paz que vem do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que construiu sobre o poder do Deus Altíssimo. Construiu todas as coisas. Este Espírito que em Pentecostes iniciou a igreja até os dias de hoje, que nos capacita, que nos levanta, que nos tira da lama, da escravidão e do pecado, que santifica a nossa alma. Eu te convido neste momento a ouvir esta oração que eu vou proclamar agora. Essa oração ao Espírito Santo. Nós estamos nos encaminhando para a pregação de hoje. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enviai do céu um raio da sua luz. Vinde, ó Pai dos pobres, vinde, ó distribuidor dos bens, vinde, ó luz dos corações, vinde, Consolador supremo, doce hóspede e suave alegria das almas. Ó luz beatíssima, inflamai no íntimo os corações dos vossos fiéis. Sem a vossa graça, nada há no homem que se possa dizer inocente. Lavai, Senhor Espírito, pois, o que em nós é sórdido. Regai o que está seco e sarai o que está enfermo. Abrandai, Senhor, o que é duro e abrasai o que é frio. Reconduzi o desviado. Concedei, Senhor, a vossos servos e servas que em vós confiam, o centenário dos vossos dons. Dai-nos o mérito da virtude, o dom da graça final e o glorioso prêmio dos prazeres eternos. Amém. Então, amado e amada de Deus, eu vou focar neste momento a câmera mais aqui para mim. Hoje, o Senhor nos convida a falar sobre um tema maravilhoso: famílias sobre a graça de Pentecostes. O que o Senhor quer para mim e para você hoje sobre este tema? Eu vou me apresentar novamente, porque eu me apresentei no início da condução, da animação. Talvez você tenha entrado um pouquinho depois. Meu nome é Bruno Mansano, participo do grupo de oração Espada de São Miguel Arcanjo, no bairro do Heimdall. Este grupo que, com a graça de Deus, nós iniciamos, eu ajudei a iniciar há pouco mais de 3 anos, quase 4 anos atrás. Eu sou casado há 12 anos com a Daniele, minha esposa amada. Tenho 2 filhas, a Milena e a Maitê. 2 bênçãos de Deus, as quais comigo constituem a família que eu tanto amo, que Deus me deu de presente. Este aqui é o meu irmão Rogério, também casado com a Isabelle. Pai de 2 meninas também, né, Rogério? 2 bênçãos. 2 bênçãos, graças a Deus. A Gabriele
E a Maria Luísa. E a Maria Luísa. Né? Aqui temos 2 pais de meninas, né? 2 meninas aqui na minha casa, 2 meninas na casa do Rogério. E, meu irmão, minha irmã, antes de começar a entrar no conteúdo mesmo propriamente dito, eu já peço desculpa porque em alguns momentos eu olho para a câmera, talvez você me veja olhando direto para você, e às vezes eu olho para baixo no monitor para acompanhar toda a transmissão. Então, não repare se horas eu olhar para a câmera, se horas eu olhar para baixo, tá? Porque a gente ainda está se adaptando e se habituando com essa realidade de pregar online. Né? E quando nós pregávamos no grupo de oração, nos grupos de oração, o calor humano era mais forte, era mais presente, a gente pregava olhando no olho, a gente pregava vendo a reação das pessoas. Mas não tem problema. A tecnologia foi uma graça que Deus nos deu e nos permitiu, e neste momento difícil de aproximação reduzida, a internet é um mecanismo e uma ferramenta de chegar até a sua casa, nos confins deste mundo. Não só dentro mais de 4 paredes de uma igreja como o templo físico. Então, hoje, nós vamos falar, meus irmãos, sobre esse tema tão importante, que é o Pentecostes na família, ou seja, famílias sobre a graça de Pentecostes. É interessante esse tema que o Senhor nos dá hoje, porque não é uma coincidência, mas hoje uma providência. O tema desta pregação, deste assunto de hoje, está ligado com o nome do grupo de oração. Este grupo de oração, Família de Deus, que tem aí o pessoal que é participante em torno de 30 anos, creio eu, que nestes 30 anos constituiu pessoas para se tornarem famílias de Deus. Olha que nome bonito que este grupo tem, que a gente às vezes, rotineiramente, acostumado a falar, talvez não pare para pensar. Grupo de oração, família de Deus. Cada um de nós somos família de Deus. Amado, a família como projeto de Deus, ela é uma coisa tão grandiosa e tão abençoada que ela se assemelha. Olha como o Catecismo da Igreja Católica vem comparar. Ela se assemelha ao vestígio e imagem da comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha que bonito. A família, como Deus a constituiu, pai, mãe e filhos, ela se assemelha, ela é o vestígio e a imagem da comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, Deus sonhou, planejou e constituiu na família a mesma comunhão que há entre as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Esse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, num só Deus, sem rivalidade entre eles, num amor pleno, constante e perene entre cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. E foi assim que Deus criou e constituiu a minha família, a sua família, as famílias em geral, para que vidas fossem, através de nós, criadas, constituídas. Somos pai e mãe, co-criadores da vida, meu irmão. Olha a grandiosidade disso tudo. Nossa família, a sua família, se assemelha à Santíssima Trindade, na harmonia e na comunhão que há entre vocês, dentro da sua casa, entre nós. Então, é uma preciosidade, é um tesouro
que precisa ser cuidado e guardado. Porque não é somente preciosa para ti, a sua família, a minha família, ela é preciosa para Deus. Ela é vestígio e imagem da Santíssima Trindade. Ela é vestígio e imagem deste Deus trino. Neste momento, agora nós vamos fazer a leitura da palavra. Essa palavra de hoje está lá no livro de Efésios, na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 19 ao 22. Efésios 2, do 19 ao 22. Preste muita atenção, amado. Isso é palavra de Deus, na minha e na sua vida. Preste atenção. Efésios 2, 19. Vai dizer assim: consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Eu vou repetir estes versículos, esses 2 versículos. Já não sois hóspedes e nem peregrinos, essa palavra é para você, mas sois concidadãos, sabe de quem? De ninguém mais, ninguém menos que os santos e profetas. Vós sois membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Edificados sobre o fundamento, tendo como pedra angular o próprio Cristo Jesus. É nele, Cristo Jesus, que todo o edifício, harmonicamente disposto, olha que bonito isso, harmonicamente disposto, se levanta, até formar um templo santo no Senhor. E nele, é nele que também vós entrais conjuntamente, pelo Espírito, na estrutura do edifício que se torna a habitação de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu irmão, olha só, você é chamado, convidado e convocado a ser família de Deus, a ser parte integrante, não apenas um mero coadjuvante, mas uma pessoa de dentro da família de Deus. Quem é de dentro da sua família? Pai, mãe, filho, filha. As pessoas mais próximas, nós chamamos de família. Padrinho, madrinha, afilhados, avós. Não são pessoas distantes, são pessoas próximas. No convívio do mesmo lar, debaixo do mesmo teto. Esta é a sua família, são os seus familiares. Pessoas que Deus constituiu para santificar a sua alma e a alma deles também. Então, amado, veja a grandiosidade disso. Essa palavra de Efésios hoje é a nossa passagem principal. É a nossa passagem principal que vai reger a pregação de hoje. Porém, nós vamos, como o tema propõe, fazer um paralelo. Nós vamos fazer um paralelo com o Pentecostes. Se você está com a sua Bíblia na mão e quiser acompanhar, tudo bem, mas se não, não precisa. O Pentecostes que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. A partir do capítulo 2, versículo 1. Veja, meus irmãos,
o conceito de famílias para Deus, desde o Antigo Testamento, antes da gente entrar especificamente no Atos dos Apóstolos, Deus sempre quis constituir com o homem uma aliança. Então ele começou desde Adão, construiu uma aliança. E não era uma aliança qualquer. Ele quis ter um relacionamento, Deus quis ter um relacionamento de intimidade com o homem, a sua criatura primordial. Ele fez todas as coisas e, por último, ele fez o homem. E ele depositou sobre o homem, sobre a mulher, sobre o ser humano, toda a sua graça e o seu amor. E quis constituir não apenas uma aliança, mas uma família. Talvez você já tenha ouvido falar. Essa aqui é a minha aliança de casamento. E o que uma aliança representa? Veja que uma aliança, ela não tem emenda. Ela é redonda, constante, sem início e sem fim. Portanto, infinita. Assim Deus constituiu com o ser humano a sua aliança. E perceba, amado e amada, que a aliança de Deus, ela sempre veio através de uma família. Então ela começou no Antigo Testamento, a primeira aliança, dentre várias outras que tiveram, por Adão e Eva. Adão e Eva, pai e mãe de todos os viventes, como a palavra de Deus nos traz. Que através do pecado essa aliança foi quebrada, foi rompida. Mas Deus, como a gente sempre costuma dizer, Deus é fiel. E ele não rompeu essa aliança. Ele continuou a sua aliança. Eu não vou citar todas as alianças constituídas no Antigo Testamento, mas depois vieram Noé. A humanidade estava no pecado, afastada de Deus, e Deus quis novamente constituir uma aliança com Noé e sua família. Não foi Noé sozinho, Noé e sua família. Convidando para entrar na arca um casal de cada espécie. Veja que a família, amado e amada, está presente desde o íntimo da palavra de Deus, em toda a história. Desde os primórdios no Antigo Testamento, desde a criação. A família não é uma coisa que veio depois, posteriormente, que o homem criou, não. Por isso que viver o Pentecostes, daqui a pouco nós vamos entender, dentro das famílias, é tão essencial, não apenas importante, essencial, para o bom convívio, para a santificação das almas e para que todos da sua família conquistem o céu. Este céu para o qual você foi feito. Depois de Noé, Deus fez aliança com Abraão. Abraão como o pai de todos os crentes, de todos os que creem na palavra. E Deus disse para Abraão, a sua posteridade, a sua descendência será tão grande, será infinita como as estrelas do céu, como as areias do mar. Então veja que Deus colocou e constituiu Abraão como o pai de todos os crentes. Família novamente. Através de uma família, a aliança de Deus se perpetua. E outras alianças foram constituídas. O ser humano quebrava essa aliança, Deus, na sua fidelidade infinita, reconstituía. E outros vieram. Moisés, Davi, e por aí foi. Vários outros. Até que, no ápice, como a palavra de Deus vem dizer,
quando os tempos eram plenos, na plenitude dos tempos, de uma vez por todas, Deus constituiu a sua última, perfeita e eterna aliança, através do Cordeiro, através de Jesus, seu Filho amado, que é a aliança que vivemos até os dias de hoje. E essa aliança se iniciou após a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo ao céu, no início da igreja. Aí vem o Espírito Santo. E em Pentecoste, começa a aumentar, a ampliar, a fortificar, fortalecer as famílias constituídas na eterna aliança. Essa eterna e perfeita aliança, que é o que? O próprio Jesus, Filho amado de Deus, nosso Redentor. E agora eu volto para a palavra. Eu volto não para a nossa palavra principal, que te chama de família de Deus, assim como eu, mas para Pentecostes. Você vai ver, através dessa pregação, meu irmão, que esses dois termos comuns no título, no tema da pregação, família e Pentecoste, não são duas coisas distantes ou distintas entre si. Desde Pentecostes, enquanto eu preparava essa pregação, o Senhor me revelava todas as semelhanças entre a ocasião de Pentecostes, que aconteceu há quase 2000 anos atrás, e hoje, e as famílias, e a sua família, e a minha família. Lá no capítulo 2, versículo 1, de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus fala que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então eu começo as semelhanças entre a sua família, entre a sua casa e a família de Pentecostes, citando o versículo 1 de Atos 2. Todos estavam reunidos no mesmo local. E qual é a característica principal de uma família? Por mais que cada um trabalhe num lugar, por mais que cada um tenha um afazer, o pai trabalha em um local, a mãe sai para outro lugar trabalhar, os filhos vão para a escola. Mas ao final do dia, aos finais de semana, nas férias, em dias de folga, a família volta a se encontrar e se reunir debaixo do mesmo teto, no mesmo lugar, físico agora falando. E o versículo 1 de Atos 2 fala isso. Em Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. E aí o versículo 2 vai dizer o seguinte: o Espírito Santo encheu a casa. Mas uma particularidade, mas uma semelhança entre a sua família e o Pentecostes. Eles precisaram estar reunidos num local físico. É claro que o Espírito Santo não conhece limites físicos. Ele é onipresente, está em todo lugar. Sim, mas Deus quis que eles se reunissem num lugar específico, o cenáculo. Como sempre costumamos dizer, vamos formar um cenáculo, vamos nos reunir em cenáculo. O que é um cenáculo? Na origem da palavra cenáculo, representa nada mais do que um lugar onde pessoas em comum, seja de uma família, sejam pessoas que têm algo que os ligue, algo em comum, se reuniam para comer. Então, quando Jesus reuniu os discípulos num lugar para partir o pão na Santa Ceia, eles estavam num cenáculo. Alguns dias depois, algumas semanas depois, os mesmos discípulos, dessa vez sem Jesus, se reuniram num cenáculo. E eles foram obedientes porque Jesus disse para eles: olha, esperem em Jerusalém. Daqui a alguns dias, vocês irão se reunir.
e virá sobre vocês o Paráclito, o Espírito da verdade. Então, eles precisaram se reunir, eles precisaram ser obedientes a essa palavra e orientação de Jesus e se reunir no cenáculo. Então, veja, versículo 1 e versículo 2, reunidos todos no mesmo lugar, o Espírito Santo encheu a casa. O Espírito de Deus encheu a casa. E quem estava lá? Se a gente voltar um pouquinho, em Atos 1, versículos 13 e 14. Quem estava no cenáculo reunido? A mãe de Jesus, Maria, Nossa Senhora, Senhora dos Apóstolos, Rainha dos Anjos. E também os irmãos. Quem eram os irmãos? Quem eram os irmãos? Os discípulos. Atos 1, 13 e 14 vai dizer quem eram os discípulos que estavam lá, representando os irmãos. Está vendo mais uma semelhança? A mãe estava com eles e os filhos, os irmãos, também estavam lá. A mãe de Jesus, que já havia ressuscitado e ascendido aos céus, já estava sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Filhos de Deus Pai. Então, os irmãos estavam reunidos junto com a mãe no mesmo lugar. A casa, a família, a mãe, os irmãos. Está vendo quanta semelhança, meu irmão? Deus, ele é grandioso e ele age nas coisas pequenas também. Isso é grandioso, isso é lindo. Isso está na minha casa, está na sua. É por isso que Deus habita no meu lar, no seu lar. Tem uma música católica muito antiga, eu não vou me atrever a cantar aqui, ainda bem que o Rogério está aqui comigo. Uma música do Padre Antônio Maria. E essa música diz a seguinte frase, e sábia frase. O nome da música é Bom Ter Família. Ele diz que o céu quis ser família. Ele fala nessa música. O céu quis ser família, para que a família quisesse ser céu. Isso é profundo, isso é teológico, isso é grandioso. O céu, a Santíssima Trindade, Deus já quis ser família. Deus já era família desde os primórdios, desde o princípio. E para que a família quisesse ser céu, o céu foi família. Olha que lindo, olha que profundo, olha que grandioso tudo isso. Você consegue entender a semelhança entre essas duas coisas? Família e céu. Família e Pentecostes. Então, meus irmãos, depois de Pentecostes, se você for se alongar um pouquinho mais, ainda no capítulo 2, vai dizer que muitos estavam reunidos com eles ali em Pentecostes, juntos com os discípulos, que depois vieram a se tornar apóstolos, missionários, porque foram a missão, foram anunciar, foram divulgar, foram pregar a palavra de Deus. A palavra diz que haviam ali, junto com eles, vários outros judeus piedosos, porém, de outras nações vizinhas. E eles não falavam a mesma língua. E eles ficavam impressionados, porque todos, naquele momento, falavam, pela graça do Espírito Santo e do Pentecostes, falavam a mesma língua. O que isso quer dizer na prática, na minha e na sua vida? A diferença entre os irmãos dentro de uma mesma família? Com certeza a sua resposta vai ser sim. Na minha família, os meus irmãos, que eu amo muito, cada um deles, são diferentes. Primos, cada um tem a sua característica, personalidade, o seu jeito. Até irmãos gêmeos são diferentes, por mais que se pareçam fisicamente. Então, também em Pentecostes,
judeus, filhos de Deus através de Abraão, que falavam línguas diferentes, pela graça do Pentecostes, pela graça do Espírito Santo, conseguiram apagar, conseguiram sobressair as suas diferenças, as suas divergências. E todos passaram a falar a mesma língua, a entender a mesma língua, porque o Espírito Santo, ele não divide, ele une. E é este Espírito Santo, meu irmão, que tem que entrar na sua casa, que tem que entrar na minha casa. Diariamente eu luto, e é uma luta constante, para fechar todas as brechas, para que o Espírito Santo entre e fique presente na minha casa. Para que eu não deixe, através de brechas, de ralos, este Espírito Santo, pela minha desobediência, pelo meu pecado, pelo pecado da minha família, esse Espírito Santo não pode deixar de estar na nossa casa. O nosso pecado não pode espantar a graça de Deus. Nós, melhor dizendo, não podemos nos afastar da graça de Deus. Esse Espírito Santo precisa encher a nossa casa diariamente. E este Pentecostes que encheu Maria e os discípulos há quase 2000 anos atrás, em Jerusalém. E esses discípulos, como estavam antes do Pentecostes? Como eles estavam? Eles estavam corajosos? Eles estavam destemidos? Não, de forma alguma. Eles estavam desmotivados, desunidos, medrosos, trancados. Sequer abriam portas e janelas de medo dos judeus matá-los. Porque eles diziam entre si: se mataram nosso Senhor, Filho de Deus, o que fará conosco? Simples homens, pecadores, ignorantes, analfabetos, pescadores, homens simples. Então o medo não deixava eles sair. E estavam também desacreditados. Desacreditados. Olha Tomé. Nem os seus irmãos falando que viram com seus próprios olhos não acreditou na ressurreição de Jesus. Pedro, depois que Jesus voltou ao céu, voltou a pescar. Os discípulos de Emaús saíram numa fuga, descrentes, desacreditados. Jesus precisou buscá-los e trazê-los de volta. Ei, aí não é o lugar de vocês. Volte para Jerusalém, volte onde o Espírito Santo vai te alcançar e se reúna com seus irmãos na sua casa, no cenáculo, com a sua mãe, com a mãe de Jesus. E a palavra diz, eles reconheceram Jesus no partir do pão, na fração do pão. E eles não chegaram a ficar em Emaús como planejavam. Eles retornaram para, aí sim, depois de Pentecostes, se tornarem cheios. E depois de Pentecostes, meus irmãos, toda divergência entre eles acabou. Eles se tornaram unidos, destemidos, corajosos, saíram pregando a palavra de Deus, sem medo de nada, sem medo de morrer, pregando e convertendo milhares de pessoas, batizando em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, realizando em nome de Jesus curas, milagres, prodígios, coisas grandiosas para que o povo não duvidasse, sem medo de morrer, sem medo de se tornarem mártires. Não havia mais medo algum. E começaram a construir essa civilização cristã que hoje está aos 4 cantos do planeta, que nós conhecemos, que chegou até nós 2000 anos depois. Quase 2000 anos depois. Como está a sua casa hoje? Como estão as famílias hoje, diante dessa pandemia, deste cenário? As famílias que já não estavam estáveis mais, que já haviam se afastado de Deus diante dessa pandemia. Agora, afastado dos sacramentos, afastado do corpo de Jesus sacramentado, afastado
das santas missas, dos grupos de oração, das suas orações mais íntimas com Deus, cheias de medo. O que vai ser do mundo? O que vai ser dessa pandemia? Será que vão achar cura? Então, as famílias hoje também se tornaram desesperadas. As famílias ficaram apavoradas. As famílias que já eram desunidas ficaram ainda mais. Como está a família hoje, sem o Pentecostes, sem viver a graça do Pentecoste? Cada um, imagina, pai e mãe, juntamente com os filhos, uma família sem o Pentecostes. Cada um busca seus próprios interesses. Cada um busca seus próprios prazeres. E aí entra na família, no casal, entra no matrimônio, na vida conjugal, a infidelidade, o adultério, que é coisa seríssima, que nos afasta muito da graça de Deus, que é um pecado mortal. Os jovens, os filhos, os adolescentes, e infelizmente hoje até as crianças vivendo uma sexualidade desregrada, uma sexualização precoce. Essa é a família sem o Pentecostes, sem o Espírito Santo. Pai e mãe que não se respeitam, que não falam a mesma língua, xingamentos dentro de casa, irmãos que não se olham, não se conversam, que não se amam, que não se respeitam. Promiscuidade, mágoas guardadas, pai que não conversa com filho, filho com raiva da mãe, pai e mãe separados, filhos distantes, entregues ao mundo, aos amigos, que não podem nem sequer ser chamados de amigos. Essa é a família sem o Pentecoste. Essa é a família sem o Espírito Santo. E como deve então, Bruno, como deve ser a minha família com o Pentecoste? O Pentecoste, meu irmão, precisa, na minha e na sua família, na minha e na sua vida, no meu e no seu relacionamento conjugal. O Pentecostes faz a família se unir, se amar, se respeitar. O casal já não mais se contradiz. Veja os apóstolos os discípulos que antes não falavam a mesma língua, no Pentecostes se entendiam plenamente. Não havia mais distinção. A comunicação era fluente. Você percebe? A família com Pentecostes, com o Espírito Santo, ela é unida. O pai e a mãe falam a mesma língua. O amor é pulsante, é crescente, é mútuo. Existe cumplicidade entre o casal. O perdão é cotidiano entre marido e mulher, entre pais e filhos. Porque como seres humanos que erram, a gente magoa o outro sim, infelizmente. A gente tenta não magoar. Mas quando a mágoa existe, ela não pode permanecer. Quando a ofensa, perdão, existe, não pode ficar mágoa nenhuma. Você tem que ir para a cama à noite, ao se deitar, ao dormir, perdoado. Como dizia o saudoso Padre Léo, jamais se deite no seu travesseiro com mágoa do seu familiar, da sua família, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Filhos, jamais se deitem uma noite sequer com mágoa dos seus pais. E uma família como em Pentecostes. Os irmãos são unidos, se auxiliam, se ajudam. E não há mais palavreado de baixo calão, não há mais xingamentos, não há mais mágoas. E a família começa a ter tempo para rezar juntas e crescer pessoalmente, espiritualmente, moralmente juntas. Elas passam a crescer. E preste atenção, para concluir essa ideia, entre família e Pentecostes,
que são coisas unidas. Quando você estiver vivendo, se você viver e estiver vivendo na graça do Pentecostes na sua casa, na sua família, você vai criar matrimônio, um matrimônio duradouro. E não mais veremos casamentos descartáveis, como temos visto hoje, infelizmente. Com a graça do Pentecostes na sua casa, você vai viver um matrimônio duradouro, perene. Você vai criar para os seus filhos valores e o seu matrimônio duradouro vai criar novos matrimônios duradouros. Dessa forma, do jeito que vemos hoje, um matrimônio descartável, um casamento que se acaba rapidamente, sem amor e sem respeito, cria filhos desnorteados e, consequentemente, cria outros matrimônios desestruturados. Ao passo que o meu e o seu matrimônio, em nome de Jesus, forjado no Pentecostes, se tornará duradouro e criará nos seus filhos o valor de um matrimônio duradouro. E assim a gente quebra essa cultura maldita de casamentos descartáveis. De não deu certo, larga, casa com outro, junta com outro. E não deu certo e vai para outra, e vai para outra. Até quando, meus irmãos? Não é essa família que Deus sonhou para nós e planejou para nós. Conclusão disso tudo. Assim como os discípulos precisaram viver a obediência de esperar os 50 dias até a vinda do Espírito Santo e precisaram ter a atitude de se reunir para receber o Espírito Santo, você, pai e mãe, você que é filho ou filha e está me ouvindo nessa hora, que essa palavra penetre o seu coração. É necessário tomar uma decisão de mudança na sua vida, na nossa vida. E é preciso tomar uma postura de mudança para isso. Os discípulos precisaram se reunir, ficar em Jerusalém e estar juntos para Pentecostes. Sua família precisa estar junta na graça de Deus para receber este Pentecostes. E o que isso significa na prática? Você precisa ter tempo para rezar em família, meu irmão, minha irmã. Desliga um pouco a TV. Tome atitudes de fechar as brechas, onde a graça está indo pelos ralos. O Espírito Santo é derramado sobre nossas famílias. Mas se você não fechar essas brechas, que brechas são essas? Músicas que entram na nossa casa, programas de TV, ideologias mundanas, malignas. Desliga um pouco a TV. Reserve um dia, um horário todos os dias. Por menor que seja 10 minutos. Essa palavra vale para mim também, porque eu tenho lutado para que essa prática de oração em família seja diária. Não apenas constante, mas diária. A família que reza unida permanece unida. Em tempos de dificuldade, como estamos vivendo, ela será uma rocha constituída na graça de Deus. Como a palavra que nós lemos de Efésios 2 veio dizer. Constituída na rocha que é o próprio Senhor Jesus, que nos manda esse Espírito Santo, como em Pentecostes. Nós vamos rezar agora. Se você tiver condição, eu peço para você fechar os seus olhos agora. Se você tiver condição. Daqui a pouco vai tocar uma música, mas agora nós vamos orar. Nós vamos orar. E eu vou orar pela sua família, eu vou rezar pela sua família, pela sua casa. Para que aconteça no seu lar, para que aconteça na sua casa, na sua família,
um Pentecoste, como aconteceu na vida dos discípulos e de Nossa Senhora. Vem, Senhor Jesus, enviai a cada uma das casas que agora me ouvem, nos ouvem neste momento. Derrama, Senhor, o seu Espírito Santo sobre as famílias. Derrama, Senhor Jesus, e retira dos corações cada egoísmo. Retira das famílias, Senhor, todo o espírito de rivalidade. E substitua, Senhor, pela união, pela virtude do perdão, pelo amor recíproco. Envia Espírito Santo de Deus sobre nossas casas, sobre as nossas famílias. Essa graça santificante. Retira, Espírito Santo de Deus, dos corações todo desejo de vingança e dê a graça do perdão. Que estes filhos amargurados e magoados perdoem seus pais. Que os esposos se perdoem mutuamente. Que este amor seja, Senhor Jesus, perene, constante, crescente, em cada casal, em cada casa que hoje nos ouve. Visita, Senhor, Espírito Santo, cada lar. Expulsa, Senhor, todos os espíritos de promiscuidade, sexualidade desregrada, Senhor. Que caia por terra em nome de Jesus e seja quebrado todo espírito de traição entre os cônjuges. Derrama, Senhor, uma porção do seu amor e da fidelidade entre os pais de família, Senhor. Toca, Senhor, profundamente neste momento. Restaura, Senhor, os lares quebrados, destruídos, ressentidos, amargurados, Senhor. Restaura, Senhor, toda dor que o inimigo plantou através das suas armadilhas, artimanhas, artifícios. Que em nome de Jesus seja restaurada na graça do Espírito Santo, como em Pentecostes. E restaura, Senhor, a virtude da castidade nos filhos. Que os jovens, Senhor, nossos filhos, Senhor, comecem a praticar a castidade em suas vidas. Que caia por terra a fornicação, o sexo fora do casamento, porque não é natural, porque não é da vontade de Deus. Que jovens façam e tenham uma vida sexual antes do casamento. Pode parecer o quanto for ultrapassado, quadrado. É assim que o mundo gosta de dizer, irmãos. Mas nós, família de Deus, cultivamos e cultuamos esses valores perenes, constituídos por Deus desde o princípio, na minha e na sua família. Substitua, Senhor, todo pecado pelas virtudes do Espírito. Que os corações sejam inflamados, Senhor, de um desejo profundo de viver a graça dos sacramentos. Que a partir de hoje, Senhor, as famílias consigam entender que não podem sobreviver na cultura de Pentecostes, na cultura do Espírito Santo, sem a vivência dos sacramentos. Procure a confissão, meu irmão, minha irmã. Confesse o seu pecado a um sacerdote. Volte a comungar o corpo santo de Jesus na Eucaristia. Volte a frequentar pelo menos semanalmente aos domingos
que é o dia do Senhor, as santas missas, não deixe de modo algum, por favor, de viver os sacramentos. Confesse-se. Ouça essa música agora. Essa música é muito profunda. Talvez você não conheça, ela não é muito conhecida. Escute a letra dessa música agora. E vá orando no seu coração, com a letra, com as palavras dessa música. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti, Senhor. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti, não há outro. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti, Só Senhor. em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar. Vem saciar, Senhor. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Sim, amado, o seu lugar é no Pentecostes. É diante do Espírito Santo que vai fazer morada. Ele já faz morada no meu e no seu coração. Se você é batizado, o Espírito Santo, o seu coração já é morada do Espírito Santo. Mas nós precisamos viver diariamente a graça, a cultura do Pentecostes em nossas vidas. Amém, Senhor Jesus, obrigado. Restaura nossas famílias. Louvado seja, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te louvo e agradeço, Senhor, nesta noite. Por cada lar, Senhor Jesus, onde essa palavra hoje chegou. Por cada lar, Senhor Jesus, nós te agradecemos. Visitaste cada lar, Senhor, obrigado. Nós já vamos se encaminhando, meus irmãos, para encerrar essa live. Eu te agradeço. Agradeço sua atenção de todo o meu coração. E espero profundamente que a graça de Deus, que essa palavra, que é uma espada, tenha penetrado seu coração, sua vida, para santificar a sua casa. Vou fazer a oração de encerramento e depois nos despediremos e encerraremos essa live mais uma vez. Segunda-feira que vem, com a graça de Deus, nos encontraremos de novo neste amado grupo de oração, que é Família de Deus. E você, se não tinha consciência, agora tenha. É família de Deus, então viva como família de Deus. Pela intercessão de Nossa Senhora, abençoa-nos, Deus Todo-Poderoso, e esteja em cada lar, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, graça e paz.